E galera, se vocês achavam que a Rockstar Games não ia tentar brincar com a nossa cabeça, na nova atualização que chegou agora pro GTA Online, a Core Center Heist, lançada no dia 14 de julho, meus amigos, aí que vocês estão bem enganados, tá? E olha que eu não tô falando de nenhum easter egg ou camiseta temática, e sim uma série de pinturas, literalmente obras de arte, que podem inclusive ter revelado parte do mapa do GTA 6, só que disfarçado de arte moderna. E ó, se você aí ficou curioso, já chega deixando o likeão e fica nesse vídeo até o final, porque eu vou mostrar pra vocês 7 referências e easter eggs ao GTA 6 na nova DLC do GTA Online. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, já vamos começar tirando o elefante branco da sala. O principal quadro do novo estúdio de artes, que pode ser adquirida nas nossas novas propriedades da última DLC, trazem um monte de mulheres de biquíni, uma natureza verde, só que o que mais chamou a atenção é o formato que a própria natureza criou ali. E a comunidade de fãs já até fez ali algumas montagens comparando a geografia do mapa criado pelos fãs com esse quadro que chegou na atualização. Mas e aí, vocês acham que lembra um pouco ou é apenas loucura da comunidade? Se vocês repararem, a geografia lembra bastante Port Gellhorn, e aquela grande mancha verde no centro seria o Lago Leônida, que a gente já viu nos vídeos vazados lá em 2022. E a parte leste, que seria as pernas das mulheres, seria a costa de Vice City, a grande metrópole do jogo. E o chão de areia ao sul seriam as Leônida Keys. Olha só esse nível de precisão. É quase como se a Rockstar Games estivesse criando uma imagem subliminar, estilo Mac Etcher, só que utilizando a geografia da Flórida do GTA 6. Mas essas evidências são suficientes para convencer que a Rockstar Games está dando pistas do mapa do GTA 6, ou vocês acham isso tudo muita maluquice? Mas fica tranquilo que ainda no final desse vídeo eu vou dar minha opinião. O Robin Rams também encontrou ali um prop, que é um relógio, que possui no mostrador o nome das 3 principais cidades do universo HD da Rockstar Games, que seriam Vice City, Liberty City e Los Santos. E ainda dentro do estúdio de arte tem também uma pintura chamada Trust, que obviamente deve ser uma referência à icônica frase do trailer 1. Trust? Trust. E a imagem mostra um casal assaltando um Burger Shot, que seria uma hamburgueria do universo do GTA. E olha, pra mim, isso evidentemente é uma referência ao GTA 6. Isso porque lá nos vazamentos de 2022, era possível ver um gameplay icônico, onde o casal Jason e Lúcia assaltavam uma hamburgueria. E além disso, essa imagem da Rockstar Games é uma referência direta à pintura Notívagos, Nighthawks, do Edward Hopper, um clássico da arte americana que retrata justamente a solidão urbana. Mas a Rockstar Games transformou o que seria uma cena calma em um assalto caótico. E ó, por falar em clássicos da cultura americana, quem aí nunca viu no shopping aquelas máquinas de garra onde você pode pegar uma surpresa? Pois é, hoje em dia as coisas evoluíram tanto que você pode ter a mesma experiência sem nem sair de casa. E a Box da Jor, que tem máquinas como essas espalhadas por todo o Brasil, criou seu próprio site, onde você pode escolher caixas surpresas com valores variados, encontrar aquele que mais cabe no seu bolso e descobrir a surpresa que te espera. E olha, o mais legal é que, atendendo ao pedido de vocês, agora todas as caixas possuem itens físicos e vão chegar aí na porta da tua casa. E ó, fica tranquilo, tá? A Box da Jor não é nenhum tipo de cassino ou nenhum tipo de bet. Na real, eles são um site legalizado nos mods promocionais estilo sorteio. E essa semana, eles incluíram mais iPhones 17 e PlayStation 5 Pros na plataforma. E além disso, ainda tá rolando o sorteio do PlayStation 5 lá no perfil do Instagram da Box da Jor. Então, seguindo eles até o dia 11 de dezembro, quando o sorteio vai ser realizado, e deixando o seu perfil aberto no dia, para eles garantirem que você tá seguindo, você já vai estar participando do sorteio, é só isso. Mas e aí, tá esperando o quê? Utiliza o cupom do canal escaneando o QR Code, que você vai ganhar um bônus de 5 a 100 reais para conhecer a Box da Jor. O link tá aqui na descrição. E olha, quem já acompanha o canal Sunnyplay também tá ligado que eu fiz um mega vídeo junto com meu parceiro Wise Wolf, onde a gente mostra todos os filmes que a Rockstar Games escondeu na trama do GTA 6. E um desses filmes seriam justamente Pulp Fiction e Natural Born Killers, ambos filmes do Tarantino, que retratam cenas parecidas, onde um casal de criminosos botam pânico em um restaurante, um ambiente que era pra ser calmo. E basicamente essa pintura é uma reconstituição oficial desses vazamentos de 2022, onde a gente viu pela primeira vez o Jason
Jason e a Lúcia assaltando uma lanchonete. Ou seja, a Rockstar Games pegou uma obra de arte do mundo real e inseriu o assalto mais famoso dos vazamentos do GTA 6. Se isso aí não é uma provocação pro marketing do game, olha, sinceramente eu não sei o que é. Agora, um detalhe curioso é que adicionando esse estúdio de arte na sua mansão, vai chegar um novo personagem, um pintor que curiosamente vem direto de Vice City. Bom, pelo menos é o que dá pra gente deduzir, já que ele tá utilizando uma camiseta que possui o nome da cidade. E não só isso, um clube de arte que é bem possível que a gente veja no GTA 6. Ele também tá utilizando a mesma corrente que o Cole Hampton aparece nas artworks do jogo. É literalmente o mesmo modelo. E é óbvio que ela já havia sido adicionada no GTA Online. Mas sem dúvidas, é mais uma vez a Rockstar Games querendo relembrar o que tá vindo por aí. E se vocês observarem, o formato dessa corrente é justamente uma seta, que aponta pro nome Vice City. Dá pra ser mais óbvio? Agora a pergunta que fica é, será que esse personagem vai estar aparecendo no GTA 6? Será que ele é um amigo do Cole Hampton? Será que a gente vai descobrir isso no futuro ou até mesmo no novo GTA Online? Por enquanto ficam só esses questionamentos. Mas olha, vocês sabem que a Rockstar Games adora zoar com todo tipo de assunto. E é óbvio que uma atualização com a temática de obras de arte não seria diferente. O Rob Runs também descobriu que existe um arquivo adicionado a essa nova atualização que é uma obra de arte de parede, onde é literalmente um abacaxi preso com a fita adesiva. E ó, vamos combinar, muito engraçada, de uma obra de arte polêmica de 2019, onde o artista italiano Maurizio Cattelan colou literalmente uma banana na parede com uma fita adesiva e vendeu por $120 mil. É isso mesmo. Mas o que é mais sinistro tá nessa outra pintura aqui. Uma tela cheia de oitos, como se eles estivessem borrados. E quem já jogou o modo história do GTA V sabe muito bem o que isso significa. É literalmente um aceno ao mistério do serial killer do 8. Eu, inclusive, muitos anos atrás já trouxe um vídeo aqui no canal, na série San Andreas Mythbuster, detalhando todo esse mistério pra vocês. Se você quer ter uma nostalgia, já clica aí e vai lá conferir. Mas o que dá a entender por meio dessa pintura é que das duas uma, ou o cara ainda tá vivo por aí e acabou se tornando um artista plástico, né? Ou seja, ele continua passando à frente as suas obras agora literalmente na tela, ou então é algum fã maluco desse cara por aí que meio que incorporou essa maldição do 8 e agora virou um artista plástico. O que vocês acham? E olha, aqui que tudo fica mais interessante, porque praticamente é como se a Rockstar Games estivesse falando, olha, não existe mais essa divisão de universos, tá? Eles estão meio que misturando tudo, referências antigas, até dos primeiros jogos da série, nessa nova atualização do GTA Online. Um dos quadros que é possível ser visto na galeria Corse são dos Crisp Twins, ou seja, os gêmeos Crisp. E eles são personagens originais do GTA London, um dos primeiros GTAs que existiu lá na época de 1999, quando ainda era o universo 2D. Só que agora eles colocaram meio que modelos fotorrealistas desses personagens, quebrando aí totalmente essa barreira dimensional, o que pode até abrir portas pra gente ver personagens clássicos de jogos como GTA 3, Vice City ou até mesmo San Andreas no GTA 6. Já pensaram nisso? Pois é, inclusive eu trouxe um vídeo recente comentando sobre a possibilidade do Tommy Vercetti existir no universo do GTA 6. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá e confere que esse vídeo tá incrível. Mas olha, tem mais um detalhe técnico, tá? O Lucas Yoshi, um dos maiores data miners da comunidade do GTA, descobriu que todas as pinturas que você vê ali sendo pintadas no estúdio por aquele cara lá de Vice City tem uma animação de progressão. Ou seja, como você tá vendo ali o artista pintando, ela não aparece pronta do nada, ela vai ficando pronta com o tempo. E todas as obras de arte têm essa animação de progressão. O que significa que esse estúdio de arte não é só um cenário, ele vai evoluindo enquanto você joga, nos mínimos detalhes. Agora vem a pergunta que não quer calar. E aí, Sam, qual a sua opinião? Será que aquele quadro é uma referência ou não ao mapa do GTA 6? Será que a Rockstar Games está brincando com a nossa cabeça? Olha, rapaziada, vamos ser bem sinceros, tá? Não é de hoje que a Rockstar Games vem brincando com a cara dos fãs. Seja colocando referências ao VI nas postagens do GTA Online, aquele lance da teoria do 27, a teoria da lua, isso aí já vem acontecendo há muito tempo. Conhecendo a Rockstar Games como eu conheço, eu não tenho dúvidas que eles fizeram isso tudo de propósito. E isso começou lá atrás, no primeiro site, revelando as informações do Core Center Reich. Eu até fiz uma análise aqui no canal também dessas imagens que tinham ali referências ao universo do GTA, aos jogos antigos e até mesmo ao GTA 6. Vocês lembram que lá no meio daquelas árvores tinha uma pintura com VI, como se fosse realmente uma ilusão, né? É uma mancha que tem ali e as pessoas podem ver que era um VI. Até esse fenômeno é explicado na ciência, na psicologia, e tem um nome pra isso, é pareidolia, que é quando você vê imagens onde teoricamente não existem, né? Meio que aquele lance de você olhar pras nuvens e ver alguma imagem ali. E como a Rockstar Games sabe que os seus fãs são meio malucos e acabam vendo coisas onde não tem, eles agora estão brincando com a gente, realmente estão deixando a gente maluco, porque eles colocam coisas de propósito pra gente achar que viu alguma coisa que de fato tá ali, né? Não explicitamente, mas tá subliminarmente, e quem compartilha isso com
a comunidade acaba sendo taxado de louco. Então, olha, na minha visão, realmente é um easter egg intencional. E olha, eu fiz uma análise desse mapa e eu vou compartilhar com vocês aqui tudo que eu descobri. Esse estilo de pintura se chama surrealista ou Neif. E nesse quadro, especificamente, possui ali figuras humanas em trajes de banho, com um cenário bucólico, né? Com uma árvore verde central, uma estrutura vermelha que parece ser uma cascata, ou até mesmo a copa da árvore, e um chão arenoso. Então, é muito aceitável que você veja essa imagem e pense, nossa, que pintura legal, colorida, é algo que fica legal como decoração. E de fato, comparando essa imagem com o mapa feito pela comunidade, bom, a referência eu acho que fica clara, né? Isso daí não foi feito dessa forma por acaso. Primeiro que a região noroeste, que seria Port Gellhorn, bate perfeitamente com a linha vermelha desenhada, não é apenas uma cascata ali, uma copa da árvore. O formato desse traçado vermelho segue exatamente o contorno geográfico do rio e do litoral noroeste do mapa que os fãs fizeram. O centro ali, que seria o Lago Leônida, né, o Mato Verde, pode parecer só uma árvore gigante, mas na verdade ela funciona como se fosse um marcador visual pro Lago Leônida, que fica bem no meio da península, né? Essa forma arredondada do verde se encaixa perfeitamente ali. A área com os pontinhos amarelo e o contorno das pernas da mulher, nessa parte direita da tela, correspondem à região costeira, onde fica a cidade de Vice City. E a parte inferior da pintura com areia seria o arquipélago e a região pantanosa do sul. E olha, não é a primeira vez que a Rockstar Games faz isso, tá? Lá no GTA 4, mais especificamente na expansão The Lost and Damned, haviam outdoors e posters que anos depois foram descobertos como locais do GTA 5. Ou seja, a Rockstar Games costuma utilizar imagens do próximo jogo no jogo anterior. Até mesmo no Max Payne tem imagem de veículos e aeronaves do GTA V. Quando a Rockstar Games atualizou lá o GTA Trilogy, eles também colocaram imagens tanto do GTA San Andreas, do GTA V, do Red Dead Redemption 2. Então não é a primeira vez que eles fazem coisa do tipo. Sem mencionar, né, que também lá no Bar Allen tinha aquela imagem que tem tudo pra ser do GTA 6, que é a casa da Flórida. Então é óbvio que eles não vão revelar o mapa oficial do jogo com o nome dos locais e tal antes do lançamento. Eles já até revelaram o nome das cidades, né? Mas a gente não tem muitos detalhes sobre o mapa. E eles também não deram novas informações, não colocaram regiões que a gente já não conhecia. Então eles conseguiram criar uma imagem ambígua o suficiente pra dar um gostinho ali pros fãs, mas sem revelar nada de novo. E olha, ao meu ver, pode até parecer que eles estão falando que o trabalho que a comunidade dos mapas ali fez, né, pra compilar os dados, pra montar a programação pra unir tudo aquilo ali e chegar naquele resultado, esse trabalho é como se fosse uma obra de arte, entendeu? Porque vamos combinar, a Rockstar Games é um estúdio, né? É um estúdio de artistas. Só que o pincel que eles utilizam é programação, é um jogo, modelagem 3D, código e coisas do tipo que acabam virando o que a gente conhece ali como resultado a obra de arte em si. Então ver o trabalho que essa comunidade dos mappers fizeram de reunir tudo isso, programar e tudo mais, também pode ser visto como um trabalho, uma obra de arte, né? Então, na minha visão, tudo faz sentido. Mas eu também quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tudo isso é balela, simplesmente a comunidade tá ensandecida, tá vendo coisa onde não tem, ou é de fato a Rockstar Games brincando com a nossa mente? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se você não conferiu ainda a minha análise das imagens que estavam lá no site dessa DLC, clica no cardzinho aí em cima, tô deixando o link na descrição, vai lá e confere que com certeza você vai gostar desse conteúdo. E por favor, né, se você quer acompanhar mais vídeos como esse aqui, fica antenado em todas as novidades a respeito do GTA 6, quando o trailer 3 sair, ser um dos primeiros a ficar sabendo e muito mais, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho, que qualquer novidade você vai ficar sabendo por aqui. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Não esquece de correr no link aqui na descrição ou escanear o QR Code que tá aparecendo na tela pra você conhecer hoje mesmo a box da Jor e já garantir um bônus de 5 a 100 reais pro seu primeiro depósito lá. O link tá aqui na descrição. E não esquece de deixar o likeão, tá? Não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês. Continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!